Bom, gente, então nesse vídeo, a gente vai falar sobre classes, vai dar uma pequena introdução sobre o que é uma classe, o que é um objeto para vocês, certo? Bom, se você abrir o shell Python e digitar esse comando, tentar somar um string com um inteiro, o que é que vai acontecer? Você vai ver um erro, um type erro, em que o Python vai dizer que ele não consegue concatenar objetos do tipo string e do tipo inteiro. Isso acontece porque Python trata todos os valores, como sendo objetos, certo? Veja que ele destaca isso. Cannot concatenate string and int objects. Então, para ele, o aspas 2, fecha aspas, é um objeto. E o 2 também é um objeto, de tipos diferentes. Então, a gente pode dizer que objetos são os valores, certo? Os valores que são representados em Python são objetos. Casa, um string casa, é um valor do tipo string, que também é um objeto. 1.46 é um valor do tipo float, que o Python também entende como sendo um objeto. Uma lista é um valor do tipo list, que também é um objeto. E uma função, até uma função, está definida deffunc, pass, que é uma palavra reservada de Python para dizer vazio, como se fosse vazio. É uma função que não faz nada. É do tipo função e também é tratada pelo Python como objeto. Então, para Python, tudo é um objeto, seja uma função, seja um inteiro, seja uma lista, seja um string, certo? Como a gente viu, todo objeto, todo valor está associado a algum tipo. 2 está associado a inteiro, ao tipo inteiro. A string casa está associada ao tipo string, e assim por diante. Cada um desses tipos, né? Quando a gente tem um valor, a gente pode manipular este valor por operações, né? A gente vai manipular os objetos por meio de operações. Exemplo, o tipo list tem diversas operações. Aí estão listadas 5. Append, insert, pop, remove e index. São operações que a gente pode utilizar para manipular a lista. O append e o insert vão inserir elementos na lista. O pop e o remove vão remover elementos da lista. E o index vai consultar a lista, né? Então, quando a gente começa a falar de objetos, a gente fala em métodos. Então, esses 5 aí são métodos do tipo lista. Métodos são a forma que a gente manipula os objetos. São as operações que a gente vai manipular os objetos, certo? Eles podem tanto alterar o estado do objeto, quanto apenas consultar esse estado. Por exemplo, se a gente tem uma lista com um elemento, o estado atual dessa lista é um elemento, tamanho 1. E aí eu realizo uma operação de append. Depois de realizar a operação, a lista vai ter o seu estado modificado. Por quê? Ela vai passar de tamanho 1 para tamanho 2, ou seja, eu inseri um elemento, modifiquei o estado daquele objeto. Então, operações como append e insert, que inserem elementos, alteram o estado do objeto. As operações pop e remove também alteram o estado desse objeto. A lista passa de tamanho 2 para tamanho 1, por exemplo. Então, eu modifiquei novamente o objeto. Por isso, ele tem seu estado alterado. Operações como index, métodos como index, eles servem para consultar o estado de um objeto. Você tem uma lista que tem na primeira posição o número 3, eu vou usar a operação index, dizer, me dê o index do elemento 3. E ele vai retornar 1, né, que é a primeira posição. Então, esse método index, ele não altera o estado. Eu não estou mexendo na lista, não estou inserindo, nem removendo, nem alterando nenhum dos elementos. Eu estou apenas consultando qual é o estado atual da lista naquele momento. Então, a gente fala que os métodos eles podem ser de dois tipos. Ou eles alteram o estado, ou eles servem apenas para consultar o estado de um determinado objeto. E objeto é um valor que está associado a um tipo, né? Então é o seguinte. Até agora a gente só utilizou tipos prontos
de Python, né? A gente conhece o tipo string, o tipo int, tipo float, lista, dicionário. Todos esses tipos, eles representam coisas, né? String representa uma cadeia de caracteres, um texto. Int representa um número inteiro. Uma lista representa a ideia do que a gente acha que é uma lista, né? Uma sequência de elementos. Dicionário é a representação de um mapa em que você tem associado uma chave a um valor. Float é a representação do número real. Então, os tipos, eles representam coisas do mundo real, digamos assim. Só que esses tipos que a gente viu até agora, eles são eles são tipos bem primitivos ou bem simples, né? Se a gente, em programas, em softwares, geralmente a gente precisa representar coisas mais complexas. E aí, por exemplo, eu preciso, estou fazendo um sistema de um banco, e eu preciso representar uma fila, certo? A fila de atendimento de um banco. Eu posso utilizar alguns desses tipos prontos. Esses tipos são tão simples, eu não consigo representar uma fila, o comportamento de uma fila com esses tipos. Qual seria esse comportamento? Seguinte, fila vai ser uma estrutura de dados em que, pense nas pessoas numa fila, né? Quando você chega numa fila, você vai para o fim da fila. Então, todo elemento que chega, todo elemento que é inserido, ele é colocado no final da fila. E as pessoas que vão sendo atendidas, elas vão sendo retiradas do início da fila, né? Do começo. Então, toda vez que eu vou remover um elemento da minha fila, ele vai sair do início. Então, a dinâmica de uma fila é justamente essa. Acrescentar ou inserir no final e remover do início. Então, eu preciso dessa política ou dessa dinâmica no meu objeto, certo? Então, eu vou criar um tipo de dados, certo? Semelhante à lista, por exemplo. Em lista, a gente tem uma sequência de elementos em que você não tem nenhuma política de retirar ou inserir. Você pode inserir em qualquer lugar, utilizando a função, o método insert, ou você pode inserir no final, utilizando o método append. Você pode remover de qualquer lugar, utilizando o remove, você remove um elemento específico. O pop, você remove de um índice específico. Em listas, em listas, no nosso elemento, no nosso tipo de dados fila, que vai ser criado, a gente precisa de um comportamento em que a inserção só acontece no final e a remoção só acontece no início. Então, a gente precisa de um tipo, fila, quando eu vou criar um objeto. Eu tenho uma fila. Aí, insira um elemento na fila, insira 2 elementos da fila. Não, agora me deu o primeiro elemento da fila, certo? Então, esse vai ser o nosso tipo de dados. Daqui a pouco a gente vai ver como resolver isso. Bom, aí a gente já viu que um objeto é um valor. E quando a gente começa a falar em classes ou em objetos, a gente troca esse nome valor por instância, certo? Por exemplo, o 2 é uma instância do tipo inteiro, certo? É uma instância dos inteiros, é um exemplo, é um elemento do conjunto inteiros. Uma string casa é uma instância do tipo string, certo? É um valor do tipo string, é uma instância do tipo string. Só uma nomenclatura que é utilizada quando a gente está falando de objetos de classes. Bom, aí a gente vai precisar, para criar aquele tipo fila, a gente vai definir uma classe. Classe nada mais é do que um tipo, certo? É como se fosse um sinônimo para tipos. A gente vai criar um tipo fila. Então, na verdade, falando em um código, a gente vai definir uma nova classe. E como é que eu faço isso em Python? Bom, isso aí a gente vai ver daqui a pouco.